Então, Fefe, hoje vamos apresentar, né, o nosso próximo tema. Hoje é recrutamento alveolar e titulação de PIP. Né? A gente, durante a pandemia, a gente viu isso com muita frequência. Eram os pacientes, né, bem suscetíveis a fazer SARA, geralmente SARA grave. E a gente utilizou esse artifício com uma certa frequência, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então, o recrutamento alveolar, ele refere ao processo dinâmico de reabertura dos alvéolos colapsados, instáveis por meio de um aumento transitório intencional da pressão transpulmonar, realizado por vários métodos. Então, o recrutamento alveolar nada mais é que uma reexpansão alveolar para que a gente consiga otimizar os poros de Kohn, canais de Lambert, para poder redistribuir o ar a esses alvéolos colapsados e ventilar o pulmão de uma forma mais homogênea, né? Que existem doenças que a gente acaba tendo um colapso significativo e isso vai interferir na oxigenação, vai interferir na oxigenação, vai interferir da forma de ventilar, baixo volume corrente, vai trazer danos, vai lesar células, enfim, tudo isso a gente já sabe. Então, existe a indicação para que essa manobra seja realizada. Então, a manobra de recrutamento alveolar é indicada para pacientes com SARA de moderada a grave, com uma relação PaO2-FiO2 menor que 150, cuja hipoxemia seja persistente apesar dos ajustes ventilatórios protetores. Então, esse paciente ele está apto a realizar a manobra. Então, a manobra está... E ela existe também as contraindicações. Então, as contraindicações pneumotórax não drenado, instabilidade hemodinâmica, uma pressão arterial média menor que 60 mm de mercúrio, e hipertensão intracraniana e doenças pulmonares obstrutivas severas, principalmente as bolhosas e as enfisematórias. Por quê? Esse pulmão é um pulmão instável, então se eu aumento a pressão, eu acabo levando mais dano a esse paciente, então eu acabo trazendo mais lesão pulmonar. Existe uma avaliação para o potencial desse recrutamento. Então, essa avaliação é feita através da tomografia com impedância elétrica, né, baseada nos índices derivados da complacência pulmonar regional e do aumento do volume pulmonar secundário ao incremento da PIP. E existe a avaliação através do Stress Index, que baseia-se na análise da curva pressão versus tempo, em modo volumétrico controlado, e essas alterações da curva, quanto o fluxo inspiratório é empregue de forma constante, podem refletir variações da elastância pulmonar. Então, a gente consegue ver se está tendo lesão a esse pulmão através dessa curva. Então, se o Stress Index for maior que 1, indica que a PIP é excessiva e ocorreu uma sobredistensão pulmonar, portanto, há baixo potencial para o recrutamento. Eu fiz é porque a câmera não vira, tá? Então, eu vou virar aqui. Que eu fiz aqui, ó. Então, o Stress Index maior que 1, né? Faço uma pressão de pico muito alta e isso tá levando uma lesão pulmonar, tá? Stress Index menor que 1, ok. Stress Index igual a 1, ok. Tá? Acho que agora deu pra ver bonitinho. O outro vídeo que eu fiz não ficou legal, não. E a gente vê aqui na outra curva também, ó. Né? Na primeira. Linear, com cavidade para baixo, com cavidade para cima, tá? E a gente consegue ver que há uma pressão de distensão muito grande, e isso leva à lesão pulmonar, tá? A gente também avalia a curva pressão versus volume. Presença de um ponto de inflexão inferior no ramo inspiratório da curva pressão-volume, complacência linear alta avaliada no ramo inspiratório dessa mesma curva pressão-volume e uma esterese larga. Então, a gente consegue ver aqui, ó, outro gráficozinho que eu fiz, ó. Então, aqui a gente tem, né, um gráfico mostrando a curva pressão-volume legal, e aqui a gente vê uma curva pressão-volume aumentada. Então, isso sinaliza uma lesão, tá?
A gente, além de realizar a manobra de recrutamento, alveolar, primeiro eu vou falar sobre como que ela é realizada, né? Então, existe um aumento progressivo da pressão inspiratória final. Então, segundo a Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, recomenda realizar essa manobra ventilando em modo PCV com a pressão de distensão com drive pressure de 15 centímetros de água, iniciando com a PIP de 10, aumentando de 5 em 5 centímetros de água a cada 2 minutos até atingir 25, e daí você aumenta a PIP de 10 até 35, atingindo ao máximo 45 centímetros de água. Então, além da manobra de recrutamento alveolar, a gente também faz na sequência a titulação da PIP, para que, além desse pulmão ser recrutado, é preciso impedir que alvéolos que foram recrutados, eles colabam e que possam gerar atelectatrauma, né? Então, o método de titulação de PIP realizado de forma decremental tem sido utilizado com frequência em grandes estudos, após a realização da manobra de recrutamento alveolar, que foi que a gente viu até lá no curso do Nemer, né? Então, a PIP deve ser reduzida para 25 centímetros de água, quando deve ser iniciada uma titulação decremencial da PIP. Então, a gente chegou numa PIP de 45, a gente reduz para 25, e a cada 2 minutos a gente vai descendo essa PIP para 20, 15, 10, e aí a gente vê qual vai ser, dentro dessa titulação, em qual momento que esse paciente teve uma melhor estabilidade hemodinâmica, um melhor volume corrente, uma melhor pressão de distensão, uma melhor drive pressure. Então, a gente avalia vários critérios para poder ventilar esse paciente de uma forma homogênea